Bom, eu acho que agora a gente pode, né, colocar as questões, se vocês tiverem alguma questão, algum esclarecimento, alguma colocação, professor Mazoie. Boa noite, professor Mazoie. Não trabalho diretamente com o problema da agricultura, trabalho numa instituição, Fundação de Economia e Estatística, sou sociólogo, trabalho com indicadores sociais e agora, para o ano que vem, eu vou participar de um simpósio que é sobre segurança alimentar, numa universidade aqui da região metropolitana. A minha atividade na FIE, quando eu entrei há bastante tempo atrás, era sobre a questão agrária, era sobre a agricultura e tal. Mas não trato diretamente, né, com essas questões. Eu tenho colegas aqui mais habilitados que estão presentes no debate. Eu acho que o que foi apresentado nos dá uma visão, né, do que realmente pode ser feito para minorar essas condições dos nossos agricultores e da população pobre, né, no mundo. Acho que a visão assim macro é uma visão, ao menos que eu conheço, assim, bastante ampla e com bases científicas, né, de combater a questão da pobreza. Só me parece o seguinte, professor, a questão da terra, que mesmo um país como o Brasil, né, que tem uma quantidade enorme de terra, nós sabemos que a questão, né, da distribuição de terra, né, da reforma agrária, mesmo com um movimento pujante como o movimento dos agricultores sem terra, tem uma dificuldade mesmo em governos democráticos. Então, me parece que quando a gente propõe, né, dobrar, não chega a dobrar, né, 1,7, é mais que dobrar, né? Conseguir alcançar essas terras em países diametralmente, em termos de condições da própria qualidade da terra, das condições políticas, as condições sociais que reinam nesses países, a dificuldade, se a gente tomar o exemplo do Brasil, que eu conheço, né, a dificuldade de alcançar essas terras para os agricultores pobres. E isso passando. Isso passando para a agricultura a nível macro, nos 190, 200 países que existem no mundo, a dificuldade da gente alcançar, como o senhor mesmo propõe, né, civilizadamente, né, alcançar essas terras em tão pouco tempo, né, em questão de 50 anos. Então, é uma revolução que deve ser feita nas nossas cabeças, na cabeça dos agricultores, na cabeça dos governos, na governança mundial. Então, a dificuldade está em transformar essa nossa proposta técnica transformar essa nossa proposta técnica em condições de realmente chegar nos corações das pessoas, chegar na população que é mais necessitada, que a gente sabe, em diversos países, está subjugada, né, àqueles que mandam, né,
os que são governantes do dia, né? Então, me parece que a avaliação é importante para os movimentos sociais. Ó, essa questão tem viabilidade de acontecer, mas nós temos que entrar no entendimento. E isso me parece que esse entendimento está a dificuldade. Eu acho que a gente poderia ir por partes quando o senhor fala nos estoques de segurança, né, de como chegar a um preço mais equilibrado. Me parece assim que nós teríamos que ter um programa de transição para chegar até essa proposta mais ampla. Obrigado, professor. En 1945, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., les pays qui avaient gagné la guerre, si on peut dire comme ça, la première mesure qui a été prise dans les pays occupés, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée, Formose, c'est la réforme agraire. A primeira medida então, que eles fizeram, os países ganhadores da Segunda Guerra Mundial, foi o quê? Foi a reforma agrária. Eles fizeram na Alemanha, eles fizeram no Japão, eles fizeram na Coreia. Todos os países eles implementaram a reforma agrária. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu 50 années pendant lesquelles il y avait eu 2 crises mondiales. Por que isso? Porque eles viveram 50 anos onde ocorreram 2 grandes crises mundiais. Première moitié du XXe siècle, 2 guerres mondiales 2 guerras mundiais et 2 totalitarismes. e 2 regimes totalitaristas. Ok? Et pour que sauver le capitalisme, Então, para salvar o capitalismo, ils ont décidé d'abord de faire la réforme agraire là où il y avait des très grands domaines et des paysans sans terre, etc. então eles decidiram então fazer a reforma agrária aonde tinha então as grandes fazendas, onde tinha as grandes propriedades, onde tinha os camponeses sem terra, onde tinha problemas fundiários. Sinon, ils n'auraient pas pu faire le plein emploi. E senão, eles não teriam podido fazer nos seus países a política de pleno emprego. C'est la première condition pour faire le plein emploi, pour relancer l'industrie, Então, a l'agriculture. primeira condição então para ter a política de pleno emprego, para relançar a indústria, C'est-à-dire que les pays é capitalistes fazer avaient réellement choisi la voie de l'agriculture familiale, de l'agriculture então, os paysanne. países capitalistas, os países vencedores da Segunda Guerra, decidiram então a via, o caminho da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Ok? Les Nations Unies ont prôné la réforme agraire. C'est même encore écrit dans les textes. Então, e as Nações Unidas, então, elas pegaram, e ainda está escrito nos On va textos, dire, né, que a gente vê on va nas dire Nações Unidas, jusqu'à la grande libéralisation des années 1980. até os anos 80 pregava então a reforma agrária das Nações Unidas, até a grande vaga, né, de liberalização dos anos 80, né? Et ils ont choisi purement et simplement, depuis 30 ans, 40 ans, de favoriser uniquement les grands investissements financiers dans l'agriculture délocalisée. Então, a partir dos anos 80, de uma maneira clara e evidente, 80, o capitalismo, os grandes países capitalistas escolheram favorizar a delocalização da agricultura, essa agricultura de grande escala que a gente vê. Et vous ne voyez pas, la Banque mondiale, le FMI ou même la FAO qui font des efforts aujourd'hui pour la réforme agraire. On en parle encore sur le papier, mais en réalité, ils sont contre. Então, se não vem o FMI, o Banco Mundial, mesmo a FAO, falar da reforma agrária. A gente encontra nos papéis, né, umas coisinhas assim, mas não é nada realmente forte. La politique ultralibérale, c'est ça, c'est le contraire de la réforme agraire. Então, a C'est política favoriser le ultraliberal é o développement contrário du da reforma capitalisme agricole, là où la terre est pas chère et où les salaires sont bas. É favorecer o capitalismo onde a terra é barata e a mão de obra é barata. Et pourquoi les agriculteurs québécois pensent à faire une société foncière? Parce qu'ils savent que ça peut leur arriver à eux aussi. Então, por que os agricultores do Canadá, do Quebec, do Canadá fazem isso? Porque eles sabem que essa situação pode chegar a alcançar eles Ok. também. Donc c'est pas parce que c'est pas la mode, c'est pas parce qu'on le fait pas
qu'il ne faut pas dire que c'est la seule voie possible. Então, não é porque não é a moda, não é porque não se faz que a gente não pode dizer ou continuar dizendo que é o único caminho possível, a única solução possível. Alors c'est difficile aussi chez vous, pourquoi? Ele está dizendo, então, no nosso país, no Brasil, por que é difícil isso? Parce que votre équilibre du commerce extérieur, votre équilibre social, politique intérieur... Porque o nosso comércio internacional, o nosso equilíbrio interno político, né? Plus le fait que vous n'êtes pas appuyé internationalement, ça fait que c'est très difficile. Sauf que on sortira pas, on fera pas tourner le système global. J'espère avoir démontré si on règle pas tous ces problèmes. De qualquer maneira, ele espera ter mostrado para nós, ter mostrado que a gente não vai regular ou organizar ou acabar com esse sistema global se a gente não fizer isso ou atuar nesse sentido. Et la réforme agraire chez vous, elle est difficile aussi parce que vous avez décidé de exproprier les grands propriétaires pour créer une propriété paysanne. Então, por que a reforma agrária no Brasil é difícil também? Porque a gente decidiu, ou a gente implementou uma reforma agrária, a gente expropriou, retirou a terra dos grandes proprietários e criou unidades camponesas. Donc, ça veut dire que ça coûte très très cher d'exproprier, plus ensuite installer, etc. Ou seja, então custa muito caro expropriar, desapropriar essas terras e custa também muito caro instalar os agricultores nessas terras. Mais on peut faire autrement. Mas a gente pode fazer de uma outra maneira. Vous pouvez faire une société foncière dans laquelle participent les latifundistes, l'État, a gente poderia fazer de outra maneira, onde tivesse uma sociedade qui loue la terre aux paysans. Que, por exemplo, que compra a terra e que onde o capital financeiro podia participar e que vai alugar a terra aos camponeses para os agricultores para eles pudessem utilizar a terra. À un prix raisonnable. A um preço razoável, a um valor razoável, o arrendamento. Et qui rémunère la société foncière à un prix raisonnable, mettons 2% par an. E que vai remunerar essa sociedade fundiária a um preço razoável de 2, 3, 4 por ano, porcentagem. Ou vous pouvez faire comme Nasser, et il n'a pas exproprié les gens, Nasser. A gente poderia fazer como o Nasser. Il a simplement obligé à louer. Não expropriou a terra, desapropriou a terra. Il a obligé à la louer aux paysans. Ele simplesmente obrigou os grandes proprietários a alugar, a arrendar aos camponeses. Avec un prix défini. A um preço, a um valor de arrendamento. Il y a 36 000 manières de faire la réforme agraire. La plus mauvaise, c'est celle qu'on imagine ici. Je dis ça pour vous embêter. Várias maneiras, ele está provocando, existem várias maneiras de fazer a reforma agrária. E a pior maneira foi que a gente escolheu no Brasil. Je dis ça pour ele diz isso para nos provocar. Pour vous provoquer, mais quand on n'arrive pas à faire d'une manière, il faut chercher une autre. Ele está dizendo, ele diz assim, quando a gente constata que a gente não consegue fazer da maneira que a gente está tentando, a gente tem que mudar a maneira de fazer. Je sais bien que vos paysans sans terre demande la propriété de la terre. Ele sabe bem, ele não é ingênuo, que os nossos camponeses têm terra, os agricultores têm terra, querem a terra, pedem a terra, exigem a terra. Ele sabe disso. Mais pourquoi? A propriedade da terra, desculpa, a propriedade da terra. Oui, ils exigent la propriété. Mais pourquoi? Mas por que eles fazem isso? Parce que votre statut du fermage est inexistant. Porque o nosso estatuto do arrendamento, nossa regulamentação, nossas normas legais que regem o arrendamento, não existe ou é insuficiente. S'ils n'ont pas la propriété, ils n'ont rien. Então, força on peut les chasser du jour au lendemain. Se eles não têm a propriedade, não têm nada. Ou eles têm a propriedade, eles não têm nada, então eles querem a propriedade. Chez nous, un fermier, na França, un petit fermier, pequeno arrendatário, il est pratiquement impossible à expulser. Ele tem uma situação que ele não pode ser expulso da terra na França. Arrendatário, pequeno arrendatário. Donc il n'a pas besoin de la propriété. Então, na França, ele não precisa ser proprietário, se ele não pode ser expulso da terra. Si votre statut du fermage n'est pas au profit des paysans, ils exigent la propriété, bien sûr. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je ne vais pas me mêler de faire les experts sur la réforme agraire brésilienne. Vous avez assez d'experts comme ça. Trop même, à mon avis. Ele acha que o Brasil tem muitos especialistas sobre isso e talvez até demais. Sûrement. Certamente. Bon. On va aller la régler. Bom, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui. A palestra foi muito interessante. E a minha pergunta é como a gente vai fazer... É bem simples e direta? Não tão simples. Como a gente vai fazer para convencer os Estados Unidos e os países europeus que estão por trás da PAC que sejam implantadas essas medidas que você sugeriu durante a palestra e que são necessárias?
E se for através do argumento que eles vão poder expandir os mercados e vender seus produtos industrializados, como que a gente vai garantir que isso seja feito de forma mais ou menos sustentável, se é que é possível? Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao professor Mazoe, pela palestra que deu e pelo diagnóstico que ele fez da situação da fome mundial. As minhas perguntas e dúvidas não fugirão das perguntas anteriores, porque aparentemente uma reforma agrária civilizada pode parecer fácil, pode parecer fácil. É só fazer isso, isso, aquilo. Só quero saber como conseguir fazer isso e aquilo. Aqui nós não temos o Nasser. A pergunta da senhora que me antecedeu é outra questão. Então, para mim, a questão da fome é uma questão, um problema mundial, não é um problema particularmente do Brasil ou dos países africanos. Eles são pobres porque também foram tornados pobres pela dominação de outros países que criaram essas situações. Então, só vejo a solução desse problema através de um organismo como a ONU, o FAO, que tenha realmente força, porque hoje ela não tem força para impor certas decisões aos países fortes. E esses países fortes hoje economicamente desenvolvidos, eles estão sofrendo uma consequência da situação econômica mundial, que é a migração. Quer dizer, o que está acontecendo? Em alguns países que os agricultores migram para as cidades, o êxodo rural, né? Mas tem acontecido também o êxodo dos países pobres para os países ricos. E os países ricos o que estão fazendo? Criando uma série de problemas para evitar a migração dos pobres. Bem, em princípio, o que eu queria dizer é que, para mim, a solução terá que ser mundial. E não é de um país pode resolver o problema, mas o mundo não. Comment convaincre les dirigeants de la majorité des pays aujourd'hui, a maioria dos países de hoje, né, qu'ils soient développés, qu'ils soient émergents ou même qu'ils soient des pays agricoles pauvres, que seja dos países ricos, que seja dos países emergentes, que seja até dos países pobres, il faut quand même se rendre compte que le G8 ou le G20, c'est une toute petite minorité de pays dans le monde. É preciso que a gente, então, tenha certeza, tenha clareza que o G20, o G8, o G20 é uma pequena quantidade de países dos países do mundo. Et que la majorité des pays pauvres, les pays en développement pauvres, ils ont une très faible voix dans les forums internationaux. E a maioria dos países pobres, ele tem uma pequena voz, muito pequena voz nos fóruns internacionais, Bon. nos internacionais. Il faut donc arriver à convaincre les dirigeants des pays capitalistes développés. Então é preciso então convencer os dirigentes dos países capitalistas e centrais e também alguns países emergentes que la cause
de leurs grandes difficultés économiques et politiques aujourd'hui que a causa então da grande dificuldade econômica e política que eles vivem atualmente se situe essentiellement dans le secteur agricole qui est se situa então, como ele falou, où se constitue la pauvreté, no setor agrícola, que é le onde manque de demande, centraliza qui a bloque- pobreza, qui a bloque tout falta le de système demanda e que bloqueia todo esse sistema. et qui, c'était la dernière partie de l'exposé, et qui est la cause de la crise et peut-être de la ruine du système. E que é, como foi a última parte da exposição dele, que é a causa da crise e que talvez seja a causa da ruína desse sistema. C'est aussi la cause de l'insécurité militaire mondiale E et de também é la a guerre. causa da insegurança militar mundial e da guerra. J'ai écrit il y a, je sais pas quoi, quelques jours, un papier avec Olivier de Scutter, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Então ele Nous avons- escreveu, ele participou da escrita de um artigo, um documento com Olivier Olivier de Scutter, de Scuteres, um rapporteur artigo des Nations que é Unies relator das Nações Unidas pour le droit à l'alimentation, para o direito à alimentação, que si on voulait rétablir la sécurité en Afrique subsaharienne, e nesse documento está claramente descrito e colocado que se a gente quiser restabelecer a segurança política, la sécurité militaire, en segurança Afrique, militar na África il subsaariana, fallait vraiment régler le problème de la pauvreté paysanne par protection. Là-bas, il n'y a pas encore du latifundisme, mais par la protection aux frontières, la constitution de stocks de sécurité et la mise en place d'une politique de transition pour la sécurité alimentaire des gens des villes, des consommateurs. Então, para restabelecer a segurança militar na África, que é um grande problema atualmente, claramente tem que restabelecer essa segurança alimentar, né, acabar com os problemas reduzir o problema da pobreza, da subalimentação, senão não vai se resolver esses problemas militares, né, de segurança, de insegurança. Sécurité alimentaire. Non, le programme d'aide aux achats alimentaires et non pas d'aide alimentaire. C'est exactement le contraire de l'aide alimentaire. Ele está me alimentaire. corrigindo. Não é um programa de ajuda alimentar, é um programa de compras, d'achat. La politique alimentaire américaine, eux, ils distribuent des bons d'achat, ils ne distribuent pas des vivres qui cassent leurs producteurs. Ouais, ele diz que o que deve se fazer é não distribuir o produto alimentar, mas distribuir os bons de compra desses produtos no mercado local. É isso que deve ser feito, e não se distribuir alimentos produzidos nos lugares. Senão a gente, em vez de ajudar, em vez de restabelecer o equilíbrio, a gente quebra ele. Donc, le drame aujourd'hui, c'est que toute l'économie politique, y compris l'économie politique agricole, sont dominées par des ultralibéraux. Então, o drama atual é que toda a política econômica e a política agrícola é dominada por ultraliberais. Alors, comment ça s'est passé Je ne sais pas ce qu'elles m'ont demandé. Augmenter, là, je ne sais pas quoi. Donc, ce qui est déterminant, c'est les contradictions, la crise, les impasses dans lesquelles le système se trouve aujourd'hui embarqué. Então, o que é importante é identificar esses impasses, a crise e as situações que esse sistema se encontra atualmente. C'est pas ce que je dis qui est déterminant. Não é o que ele diz que é determinante, que é importante. Mais qu'est-ce qui se passe si le système ne se réforme pas, ne revient pas à des politiques comme celles des années 50, 60, 70? Mas o que ele quer colocar é o que vai acontecer se o sistema não se reformular, não se reorganizar e voltar às políticas como a gente tinha nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. On va de crise financière en crise économique. A gente passa então de crise financeira para crise econômica. De crise économique en crise politique. Que aí vai uma crise política. En crise militaire. E a gente acaba numa crise militar. Le monde se dirige vers des guerres civiles mondiales sans fin et sans horizon. Então o mundo, né, na opinião dele, se apresenta, se aponta numa situação de crises militares mundiais, né, crises, guerras. C'est déjà commencé. Isso já começou. Bon, alors, il arrive forcément un moment où les dirigeants de ce monde vont s'apercevoir qu'il faut revenir
retrouver des politiques de meilleur équilibre de l'offre et de la demande, des Então, investissements segundo ele, et de la essas distribution. pessoas, desses políticos, desses mundiais, eles vão uma hora se dar conta, né, que é preciso voltar atrás, voltar a ter de novo políticas, estrutura organizada. Mais déjà en 2007, 2008, ils ont écrit ça. Em 2007 e 2008, isso foi escrito, foi colocado por eles. Oui. Même la Banque mondiale a dit qu'il fallait se réintéresser sérieusement au secteur agricole, au Mesmo o développement, Banco etc. Mundial, nessa época, disse que era importante que se interessasse de novo, que se olhasse de novo ao setor agrícola, se revisse o setor agrícola. Mais le drame, c'est que, admettons qu'ils changent de politique comme en 1945, la vraie question, c'est que depuis 30 ans, les économistes et les économistes agricoles sont inaudibles, ou ils n'ont rien à proposer, ou ils proposent de continuer à faire comme on fait depuis 30 ans. E ele diz, Donc, mesmo que se a gente voltasse a ter um pouco as políticas que a gente tinha nos anos 40, 45, como ele colocou, o drama que ele vê é que os economistas agrícolas, eles não têm mais nenhuma, não são escutados, eles não têm mais voz, eles não têm mais nenhuma influência. N'empêche que même s'ils ont commencé à bouger en 2007, 2008 et un peu depuis, ils n'ont pas encore... j'espère qu'il ne faudra pas de crise mondiale, de guerre mondiale, de totalitarisme pour qu'ils reviennent à un peu plus... Então, ele espera que não vai ser preciso, talvez, o que a gente viveu antes, né? 2 guerras mundiais, 2 crises financeiras, 2 grandes momentos para voltar e se dar conta que é preciso, então, refazer. Si ceux qui travaillent dans le secteur agricole ne se battent pas pour qu'on comprenne comment c'est fait, comment ça fonctionne, que ça ne peut pas continuer très longtemps comme ça, ça ne va pas changer. Je veux dire que la seule solution, c'est de se battre avec des arguments scientifiques sur le sujet. E ele coloca que aqueles que trabalham no setor agrícola, né, eles têm que continuar lutando, né, e colocando seus argumentos para que isso, né, os argumentos científicos ponderados, para que isso seja ouvido, para que seja ouvida essa situação. Vous savez, il a fallu attendre 1945 pour qu'ils changent de politique, la dernière fois qu'ils ont changé de politique. Então, a última vez que foi feito de política, uma grande mudança de política, foi em 1945, depois da guerra. Mais s'il n'y avait pas eu des théoriciens de l'économie comme Keynes, etc., et quelques autres, ils n'auraient pas inventé les politiques de 1945 à 1960. E ele disse, se não tivesse havido economistas como Keynes e outros, né, que antes de 1945 que inventaram, que colocaram esses argumentos, essas políticas, não teria acontecido o que aconteceu em 1945 e todo esse que ele colocou. Mais notre travail à nous, c'est pas de changer la politique. O nosso trabalho, ele diz, não é mudar a política. Nous n'avons pas le pouvoir. Nós não temos o poder para isso. Mais c'est de changer les idées. Mas o nosso poder é mudar as ideias, né? Vous savez, je vais vous dire des choses concrètes, puisque en 1970... Ele vai dizer, então, coisas bem concretas. Ele vai dizer, em 1970... L'OCDE, vous voyez, qu'est-ce que c'est l'OCDE? OCDE. M'envoyait au Portugal enviou ele para o Portugal pour étudier quelle était la situation foncière et agraire au Portugal. Para estudar, então, em 1970, qual era a situação fundiária e agrária no Portugal. Et comment on pourrait bien imaginer une réforme agraire au Portugal. E aí, como que poderia ser imaginado, nessa época, uma reforma agrária no Portugal? Et s'il y avait un économiste néolibéral, un Chicago boy, qui voulait rentrer comme fonctionnaire à l'OCDE en 1970, on ne l'aurait pas pris. Então, em 1970, se tivesse economista neoliberal, Chicago boy, como ele chama, quisesse entrar na OCDE em 1970, ele não entraria, ele não seria contratado. Et je travaillais pour Bruxelles, la commission de Bruxelles, commission de l'Union européenne. Então ele trabalhou também para a Comissão de Bruxelas, para a União Europeia. Pour voir comment on pouvait faire des politiques qui évitent de marginaliser, d'exclure les paysans des régions de montagne et de montagne sèche. E ele trabalhou então de como é que poderia se produzir políticas que permitissem não excluir os camponeses das montanhas, das regiões de compenser les handicaps naturels des régions difficiles. De maneira que compensasse então as limitações, as contradições da agricultura nas regiões difíceis de montanha, de produção. Donc moi j'avais dit le mieux ce serait un impôt foncier différentiel. E na época então que ele disse, que ele propôs, foi imposto fundiário diferenciado. Un vrai impôt là où les régions sont riches
et des subventions foncières là où les régions sont pauvres. Então, nas regiões onde são ricas, imposto, e nas regiões onde a agricultura é pobre, uma subvenção compensada. Alors, c'était impossible de changer le système d'impôt foncier dans toute Então, eles l'Europe. diziam que era impossível mudar o sistema de impostos fundiários na Europa. Mais la Commission a inventé Mas a un Comissão système Europeia, de né? subventions pour compenser les handicaps des régions de montagne et des régions. Mas a Comissão, vocês estão ouvindo isso ou não, não disse, mas inventou aí um sistema de compensar, então, essas dificuldades, diferenças da agricultura de montanha, da agricultura das áreas mais planas, que tinham rendimento, qui existe encore, ce e que système. ainda existe até hoje. Et pour les petites exploitations, trop petites exploitations qui avaient un grand retard technique, économique, etc., des systèmes d'aide privilégiés pour leur permettre de remonter en investissement, en compétitivité, etc. E a Comissão Europeia também implementou um sistema de ajuda, então, para aquelas pequenas propriedades que eram pouco equipadas, de pequenos, pudessem se equipar e pudessem superar essas limitações devido ao subequipamento e ao pequeno tamanho dessas propriedades. Des choses qui ressemblent à ce que je vous ai dit São aujourd'hui. coisas que lembram um pouco o que ele disse para a gente agora. Et aujourd'hui, si un économiste qui a les idées que j'ai, moi, se présentait comme candidat à la Commission européenne, Então, hoje, se vocês tiverem um candidato à Comissão Europeia com as ideias que ele apresentou para vocês, il ne serait pas engagé. ele não seria contratado. En 1970, si vous n'étiez pas keynésien, on ne vous engageait pas. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas ultralibéral, on ne vous engage pas. Então, ele disse que em 1970, se você não fosse C'est keynesiano, comme ça. não era contratado. E hoje, se você não é ultraliberal, você não é contratado. Il faut juste se battre pour revenir à des politiques un peu plus raisonnables. Então, que ele diz que é preciso que a gente lute, então, para voltar a ter políticas mais razoáveis, mais adequadas. De capitalisme à visage humain. Ou seja, o que ele diz no capitalismo com a face humana. Ça peut exister. Ele acha que pode existir. C'est pas gagné, mais ça peut exister. Não está ganho, mas pode existir. Voilà. Je ne réponds pas à votre discours, monsieur. Ele diz que ele não vai poder responder a sua fala na sua integralidade. Je suis assez d'accord avec Ele é de vous. acordo com as À coisas condition de que o mettre senhor plus colocou. d'agriculture dedans. Que ele acha que na sua colocação é importante que a agricultura esteja bastante presente. Non, non, je vais prendre son discours et mettre plus d'agriculture dedans. Ele diz que o seu discurso tem que ter mais agricultura dentro do seu discurso. Oui, c'est ça. Et moi, il faut que je mette plus d'économie. Boa noite. Tendo em vista seu discurso sobre a reforma agrária, questão fundiária, se tudo isso for resolvido, conforme o senhor coloca, como que os agricultores que fossem beneficiados dessas políticas, se os campesinos realmente tiverem acesso aos meios de produção, realmente for uma política mais igualitária, provavelmente a cultura que eles vão implantar nas suas propriedades serão commodities. Eu quero saber como que se resolveria o problema da segurança alimentar. Mais en Europe, les cultures de rente, c'est celles qui sont destinées au marché intérieur. Então, ele está dizendo que na Europa as culturas de renda, as culturas commodities, aussi. são aquelas que são destinadas ao mercado interno. Le marché international à l'échelle mondiale, O mercado internacional na escala mundial c'est 10% de la production en volume, toute culture et tous élevages confondus. é 10% de toda a produção, inclusive da criação. O mercado Le marché. internacional mundial, o mercado mundial. Les 10% da marchandises produção. qui passent les frontières, qui sont exportées par les uns et importées par les autres, c'est 10% du total. Então, ele diz que 10% da produção agrícola Ok. mundial, inclusive animal, é aquela que passa as fronteiras. Somente 10%. Presque 30%, c'est autoconsommation paysanne. Quase 30% da produção mundial é autoconsumo dos camponeses, dos agricultores. Plus 10% consommation locale 10% é consumo local do par entorno. vente directe des paysans à leurs voisins. Venda direta ou venda de um Sans camponês, circuit um agricultor comercial. ao seu vizinho. Sem passar pelos circuitos, né, vamos dizer, comerciais. 90 moins 40, ça fait 50%, c'est consommation intérieure, mais marchande. E, então ele diz 50% então da produção, que é a circulação mercantil
dentro do Donc, espaço. 90% de ce que produisent tous les agriculteurs du monde est consommé à l'intérieur des pays. Então, o que ele quer dizer para a E não gente é para que exportar. 90% da produção mundial ela é consumida no interior dos países e não é exportada. É internamente que ela é produzida e Une culture de rente, c'est une culture qui permet aux paysans de manger à sa faim ou de gagner sa vie. Ce n'est pas une culture qui permet d'exporter. então, para ele, essas culturas comerciais, commodities, né, Ce qui est absurde, c'est que les 10% du commerce international dominent et distordent, détruisent tout le o reste. que ele coloca, que é o absurdo no olhar dele, é que 10% então dessa produção mundial, que é aquela que vai para o internacional, ela distorce, ela destrói, ela desestrutura todo o resto. Le prix mondial d'équilibre, si vous prenez la théorie marginaliste, je ne vais pas Se fosse chercher pegar a des teoria choses, marginalista, o preço de equilíbrio, c'est le prix de revient du paysan le plus marginal du monde. é o preço então o custo de produção do camponês mais marginal do mundo, C'est la mais définition, marginalizado do mundo. c'est la définition de l'équilibre marginaliste. É a definição do equilíbrio marginalista. Et le prix international d'équilibre, E o preço internacional de equilíbrio, le prix d'équilibre du marché international, o preço de equilíbrio do mercado internacional, c'est le prix de revient presque du plus bas coût de production du monde. Pas tout à fait, le 10e coût de production du monde. 10%. o preço então de custo de produção é Ça va? não. Je tiens. Le prix international, c'est le prix de revient du dernier qui arrive à exporter. Então o preço internacional é o custo de produção do último que consegue exportar ainda e consegue exportar. Le moins cher, il exporte à 50, il pourrait exporter à $50 la tonne, O mais barato poderia exportar $50 a tonelada, mais le dernier qui peut exporter, il pourrait exporter à 100, $150 la tonne. mas o último que começa a exportar, ele começa a exportar ainda com custo de produção a 150. Et le coût de production du paysan le plus marginal du monde, c'est $600 la tonne. E o custo de produção do camponês mais marginalizado do mundo é $600 a tonelada. Donc c'est d'une absurdité totale Então, para ele é um absurdo total de vouloir imposer le prix international à tous les paysans du monde. C'est para ele ça querer l'absurdité impor théorique a et todos pratique. os camponeses do mundo o preço internacional dos produtos, das commodities. La différence, vous payez un expert pour vous inventer le pire des systèmes de régulation de l'économie agricole mondiale. Se vocês contratarem um especialista para inventar o pior sistema de regulação dos preços agrícolas mundiais, Il vous dit, vous régulez la production, la vie des gens par le marché international. ele vai dizer isso: vocês regulem a vida das pessoas, a produção pelo mercado internacional. Ça n'a aucun sens. Não tem, pode dizer dele, Ça n'a aucun sens. Não tem Sauf nenhum sentido. que ça a un sens absolument meurtrier, quoi. O único sentido que tem é que isso tem o sentido C'est la mort garantie. assassino, é a morte garantida. 9 millions par an. Ça fait 90 millions tous les 10 ans. 9 milhões de pessoas que morrem por ano. Depuis 1990. 90 millions tous les 90 10 milhões ans. a cada 10 anos. Depuis 1990, le début du calcul des objectifs du millénaire pour le développement, Então, se botar até 1990, o início dos cálculos dos objetivos do milênio, jusqu'à 2015, ça fait 350 millions de gens qui sont morts directement ou então indirectement de la desde faim. 1990, no início dos cálculos dos objetivos do milênio, tem 350 milhões de pessoas que morreram. Donc la surmortalité due à la faim, 2015, oui. 2015, 350 milhões de pessoas vão ter morrido de fome. En 90, oui, Ouais, 35 ans. 25 ans, non, c'est 90, si. Ah non, c'est 90, 25 2000, non, 250 millions. 250 milhões de pessoas vão ter morrido de fome La até cause 2015. principale qui permet d'atteindre les objectifs du millénaire, c'est la surmortalité due à la sous-alimentation et à la faim. Então, e a razão que faz com que a gente alcance essas... Bon, je ne sais pas si tu peux traduire. Ouais, j'arrive pas. Ce qui est scandaleux, c'est quand on dit on va atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, Então, o que ele vai acha diminuir de escandaloso é que a gente moitié vai alcançar os objetivos do milênio
Reduzindo. de réduire de moitié le nombre de gens qui ont faim dans le monde. Que é reduzir a metade o número de pessoas que têm fome. C'est de dire on a atteint les objectifs du millénaire pour le développement, alors que la seule raison, c'est la surmortalité due à la faim. E a gente só vai alcançar esses objetivos porque vai ter uma super mortalidade, uma mortalidade de pessoas devido à fome. Et la Banque mondiale va dire bravo, on a atteint les objectifs du millénaire. E o Banco Mundial vai dizer bravo, conseguimos alcançar os objetivos do milênio. Grâce aux 250 millions de morts. Graças aos 250 milhões que morreram. Bon, je ne sais plus ce qu'on voulait dire. Dans la question, il y avait d'autres choses? Non? Tem mais uma colocação, não? Ça va? Peut-être. Alors, si vous donnez aux paysans qui ont faim les moyens de produire, ils vont d'abord se nourrir convenablement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque 70% ne mangent pas à leur faim. Ensuite, ils vont contribuer à nourrir les villes et peut-être même à l'exportation. Vous savez, il y a des paysans pauvres qui contribuent à l'exportation. Quand un paysan malien produit du coton qui est exporté sur le marché mondial, grâce à quoi est-ce qu'il est compétitif sur le marché mondial? Então, quando ele dá o exemplo, por exemplo, quando um camponês do Mali produz algodão e exporta no mercado internacional, a gente se coloca a questão, por que ele é competitivo e ele consegue... Grâce au fait que son revenu du travail, tout calcul fait, c'est $1,5 par jour. Sa compétitivité... A única explicação, a razão disso é porque a renda que ele tem... Alors ça serait quand même mieux qu'il gagne $3. $1 por dia. Les derniers paysans maliens que j'ai enquêtés qui cultivaient du coton, ils ont expliqué que quand ils avaient porté la récolte à la société de commercialisation, qui leur avait então, fait... o último vez que ele participou de entrevistas no Mali, que ele conversou com o Mali, camponeses do Mali que exportavam algodão. Et quand ils ont porté leur récolte, on a fait le calcul des avances qu'on leur avait faites. Des semences, e a sociedade des engrais, comprava o algodão dele, fazia os cálculos, então retirando do que ele deveria receber os avanços que ele recebeu. Et la différence entre la valeur du coton et les avances qu'on leur avait faites, c'était négatif. E ele se lembra que os cálculos que ele fez, é que quando retirava os avanços que tinham sido dados e a venda do algodão, o que sobrava para o camponês, na verdade, não sobrava, era uma renda negativa. Donc leur revenu du travail, c'était même pas $1,5, c'était moins quelque chose. Então ele, nesse caso, esses camponeses do Mali que exportavam algodão tinham uma renda do trabalho de menos de $1, talvez até. Ils sont ressortis avec des dettes. E talvez saíam desse processo de produção com dívidas. Como eu tenho certa idade, eu posso ter esquecido o que eu queria perguntar. Il dit que compétent il est un peu âgé, peut-être qu'il va oublier la moitié des choses que vous avez demandées. Mais bon, Si, moi j'ai oublié. Lui, comme il a un certain âge, il va oublier. J'ai pas noté de questions. J'ai noté des tas d'idées. Eu disse isso porque de vez em quando a gente tem que fazer um pouquinho de graça dentro do assunto, é um pouco difícil, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui otimista. Eu acredito que a evolução do mundo sempre será para melhor. Isso é o que nós conhecemos da história mundial. Se Adão... Se Adão e Eva, aqueles que acreditam na religião, se Adão e Eva, que foram os primeiros homens criados por Deus, já o ofenderam, os filhos, um matou o outro, hoje já a violência é muito menor do que na origem do mundo. Na analogie, il disse Adam et Eva, les fils sont tués. Ça veut dire par rapport à la Bible, la violence aujourd'hui est moindre qu'à l'époque de... Faut voir. Ouais. Eles têm que olhar mais próximo essa Bem, analogia. então eu acredito que a solução ou virá ou vai ser vai haver violência. Il est d'accord avec toi, où on va trouver une solution, on va avoir plus de violence. Oui, c'est clair. C'est commenté. Mas o que eu discordo, assim, que discordei do senhor foi que, digamos assim,
reforma agrária civilizada, pelo menos pelo que se conhece aqui no Brasil, há muito tempo me ocorreu que uma reforma agrária seria fácil de fazer, aumentando o imposto dos grandes produtores, proprietários de terra. Eles vivem chorando, reivindicando e pressionando, mas todos os anos eles querem comprar mais terras. Les grands propriétaires chez nous, il a toujours pensé que la réforme agraire se devait faire avec l'augmentation d'impôts pour les grands propriétaires. Mais paradoxalement, les grands propriétaires, ils s'y plaignent toujours, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils achètent toujours plus de terres. E num país em que é difícil, atualmente se está discutindo o financiamento das eleições, que em grande maior parte do dinheiro para a eleição de um deputado, senador, governador, etc., vem da iniciativa privada do poder econômico. Quando se discute que o financiamento das eleições deveria ser pública, pessoas muito esclarecidas, colegas, amigos, etc., têm dificuldade de entender isso. É lógico que se um senador, se um governador, se um deputado é eleito com dinheiro de capitalistas, ele vai defender os interesses de quem o financiou. Mas isso é muito difícil. Então, por exemplo, uma reforma agrária civilizada, para mim, poderia ser não só a do imposto progressivo sobre as terras e a qualidade das terras, acompanhado de outras medidas. Mas se os grandes proprietários são os que elegem os políticos e detêm, fazem a legislação, então só criar um imposto progressivo que poderia ser utilizado para fazer uma reforma boa, usar aquele dinheiro para investir, sem violência é muito difícil. Moi, j'ai pas de solution au problème politique du Brésil. Ele diz que ele não tem pas- soluções c'est no pas problema mon político do sujet, Brasil. d'ailleurs. Não é bem o foco dele, o tema dele de pesquisa, de trabalho? Ce que je pense, c'est qu'il faut quand même penser à des solutions foncières différentes O que ele, de celles dans lesquelles on est enlisé depuis 200 ans au Brésil. O que ele retoma e que ele reforça, professor, é que a gente tem que achar uma outra maneira de superar esse problema fundiário C'est pas non e plus. não como a gente tem tentado nos últimos 200 anos da mesma maneira. Il faut regarder comment le roi du Danemark a fait en 1888. Ele acha que a gente deveria olhar, ele retoma Como como é que o rei da Dinamarca conseguiu fazer em 1790 a reforma agrária na Dinamarca. Oui, comment les Roumains ont fait en 1910, Como que os romenos fizeram em 1910, comment les Grecs ont fait en 1921, como que os gregos fizeram em 1921, comment Eisenhower et je ne sais plus qui était le général au Japon ont fait en 1945-46. como que os americanos fizeram então em Comment 1945, 46 no Nasser Japão, a fait en 1900, je sais pas combien, 57. como que os egípcios, então o Nasser fez em Et je pense que 57. le problème est posé au Brésil de manière à ce qu'il n'y ait pas de solution. E ele acha que o problema é colocado no Brasil de uma maneira quase evidente que não tem solução. O que parece é que as pessoas colocam esse problema na reforma agrária como um problema que não tem solução. Il est posé en termes d'expropriation-appropriation. E ele é colocado em termos de Avec desapropriar indemnisation. e apropriar com Et indenização. il n'y a pas de solution comme ça. E ele acha que dessa maneira não tem solução mesmo. La seule alternative, c'est la révolution. E aí, nesse caso, a única alternativa é a revolução. Et comme la révolution est impossible, donc il n'y a pas de réforme E agraire como a possible. revolução é impossível, então não tem reforma agrária possível. Alors on fait un petit cinéma gentil de réforme agraire. E daí ele acha que a gente faz um cinema, um teatrinho, né, dizendo, reforma agrária. Quelques tá. milliers
exploitation modèle créée chaque année. Então, alguns milhares de propriedades agrícolas, modelo, que são criadas. Combien de millions de demandeurs de terre? E, ao mesmo tempo, a gente esquece daqueles milhões de pessoas que precisam de terra. Combien de millions d'hectares inexploités? E pior que ele coloca, e quantos milhões de hectares não explorados que ainda sobram? Vous avez 5 fois plus de terres cultivables que de terres cultivées en Amérique. Ele lembra a gente que a gente tem 5 vezes mais terras não cultiváveis do que terras cultiváveis no Brasil. Donc, ce cinéma qui consiste à dire on n'a pas de terre pour les paysans sans terre, c'est du cinéma. Então ele diz esse discurso que diz que a gente não tem terra para os agricultores sem terras, é de cinema, teatro. Ça n'a aucun sens. Não tem nenhum sentido persistir nessa reflexão. C'est juste vos contradictions intellectuelles cultivées depuis 100 ans. Ele diz que isso é decorrência das nossas tradições intelectuais cultivadas, alimentadas nos últimos 100 anos. Il y a pas le problème, il est purement idéologique, il n'est pas réel. O problema para ele não é um problema real, é um problema unicamente ideológico. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réforme agraire au Brésil, non pas parce qu'il n'y a pas de terre. Ele acha que no Brasil não tem reforma agrária, não é porque não tem terra, mais parce que la privation de terre pour des millions de petits paysans ou de paysans sans terre, c'est la meilleure méthode pour les payer pas cher, ensuite au jour le jour comme ces. E ele acredita que então que o fato de não ter reforma agrária e ter milhares de pessoas sem terra é a melhor maneira de a gente dispor, nosso sistema dispor de uma mão de obra pouco barata. Uma mão de obra barata. $1, $2, $3 por dia. Essa que é. Não é uma questão de terra e de acesso à terra. É uma questão de salários, de manter os salários baixos. É por isso que o Brasil não dá terra para os agricultores sem terra, para manter os salários baixos. Não. C'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande de force de travail au Brasil. Ele diz que é a lei fundamental da oferta e da demanda do trabalho no Brasil. É isso que ele devia colocar. Segundo Mazoé. Não, mas é novo. Ele disse que isso não é novo. Furtado dizia isso já há... Ele disse que o Celso Furtado dizia isso há 30 anos atrás. Mas eu crois qu'il disait ça. Ele acha que ele dizia. Ou j'aurais voulu qu'il dise ça. Ou ele gostaria que ele tivesse dito isso há 30 anos. Ele não se lembra mais. Bom, situação. Bom, acho que agora a gente vai encerrar então. O RT. Eu gostaria de agradecer aos. Merci beaucoup, en tout cas. C'était des questions très intéressantes. Ele está agradecendo, dizendo que as questões foram muito interessantes. Ele se sente lisonjeado. Mas ele acha que a gente não devia se interessar só à reforma agrária no Brasil. Pas unicamente. Ok, merci beaucoup. Félicitations. Ele disse, se on avait plus de temps, un verre de vin, on pouvait continuer longtemps. On va aller boire un verre de vin, en tout cas. Ele disse que a gente pode sair para beber um vinho, não tem problema. Mais on va parler d'autre chose. Mas a gente vai falar de outras coisas, segundo ele. Não da reforma agrária. Obrigado a todos. Eu queria, então, em nome da coordenação do PGDR, agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Mazoé. E a próximo encontro, no ano que vem, Josiane, dos diálogos, então que vocês receberão certamente e-mail, um convite para participar. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.